Recentemente o tema vem levantando dúvidas e muita discussão por se tratar de uma fase muito obscura da história do Brasil. A intervenção militar vem se tornando um clamor da classe conservadora e mais assustador ainda, por pessoas que não fazem ideia do que foi exatamente esse período muito conturbado da história brasileira. E nesse vídeo espero esclarecer o porquê a intervenção militar foi um erro e custou muito para a democracia brasileira nesse hashtag Mas Por Quê? Todo esse martírio teve início na posse de Jânio Quadros, no ano de 1961, que pouco tempo renunciou ao cargo, dando lugar ao seu vice, João Goulart, popularmente conhecido como Jango, que encontrou resistência entre os militares que o acusavam de ser comunista e o impediam de assumir o cargo como presidente, mas por manobra o encabeçaram como chefe de Estado no regime parlamentarista, tentando dessa forma minar seus poderes políticos, situação que foi revestida em breve com a convocação de plebiscito em 1963, onde a maioria esmagadora da população votou preferindo o sistema presidencialista, retornando ao presidente seus poderes políticos. Mas as alas conservadoras do Estado não estavam nada satisfeitas com as propostas do governo e queriam tirar João Goulart do poder de qualquer forma. Foi então que ocorreu uma rebelião por parte dos militares descontentes com a situação política do país, forçando o presidente a se refugiar na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E em 1º de abril de 1964 foi declarada a vacância da presidência da República, assim assumindo o cargo o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini, que logo foi substituído pelo Marechal Castelo Branco, que veio a se tornar o primeiro presidente do período conhecido como a ditadura militar. Com a proposta de ficar no governo de forma provisória, Castelo Branco tinha a intenção de convocar novas eleições diretas para o ano de 1965, para que o Brasil pudesse assim ter seu representante eleito pelo povo governando a partir de 66. Mas como vocês devem imaginar, não foi nada assim, e por pressões políticas de diversos setores decidiu manobrar, criando assim os atos institucionais. O primeiro, ato institucional, ou AI número 1, forçava novas eleições indiretas, dava ao governo militar o poder de alterar a Constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por 10 anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país. E esse foi o início da bagunça, pois os atos institucionais eram baixados pelos presidentes desse regime sem votação ou qualquer questionamento legal sobre a validade dos poderes que o presidente passava a acumular com essa manobra. E pouco tempo depois foi imposto o ato institucional número 2, instituiu a eleição indireta para presidente da República, ou seja, sem a participação da população, dissolveu todos os partidos políticos existentes desde 1945, aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16, reabriu o processo de punição aos adversários do regime, estabeleceu que o presidente poderia decretar estado de sítio por 180 dias sem consultar o Congresso, intervir nos estados, decretar recesso no Congresso, demitir funcionários por incompatibilidade com o regime e baixar decretos de leis e atos complementares sobre assuntos de segurança nacional. E os tais atos complementares foram outra manobra para assegurar a eficácia das reais intenções do governo, caso não estivesse satisfeito com o efeito dos atos institucionais. E foi com um dos atos complementares, ou AC, que após dissolver os partidos estabeleceu uma nova legislação partidária, fixando os dois partidos políticos que poderiam existir, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A Arena representava os militares, já o MDB era um partido de oposição, entre aspas, controlado pelo regime militar para dar a impressão de que o Brasil ainda vivia no regime democrático, uma prática bem comum entre ditaduras. Nas eleições estaduais de 1965, o governo militar é pego de surpresa, pois a oposição venceu as eleições em estados populosos, como Minas Gerais e Guanabara, mais tarde incorporado ao atual Rio de Janeiro, e descontente com esse resultado, impôs o ato institucional número 3, que estabelecia que governadores e vices seriam eleitos indiretamente por um colégio eleitoral formado pelos deputados estaduais. Também estabeleceu que os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores, com a aprovação das Assembleias Legislativas, e estipulou o calendário eleitoral com eleição presidencial para 3 de outubro e para o Congresso em 15 de novembro, e com isso reforçando o controle sobre o poder executivo dos estados. Em 7 de dezembro de 1966, o ato institucional número 4 convocou ao Congresso Nacional o estabelecimento de uma nova Carta Constitucional, a Constituição de 1967, que revogaria definitivamente a Constituição de 1946, e fecharia mais ainda o regime militar, limitando mais ainda os direitos civis. Em 1967, Marechal Costa Silva veio ocupar o cargo de presidente.
o início da guerra do governo anterior foi apossado pela pressão que os militares estavam fazendo sobre Castelo Branco, que morreu de forma muito suspeita logo após deixar o cargo. Costa e Silva foi o segundo presidente do regime militar e o primeiro conhecido como linha dura, adjetivo que marcou o governo por sua posição nada amigável aos ideais contrários ao regime vigente, que acabou por incendiar a luta da esquerda comunista, que agora se via acuada e a única saída era lutar abertamente contra a ditadura imposta pelos militares. E em resposta aos confrontos contra o regime, foi então imposto em 1968 o AI número 5, que concedia ao presidente da República e aos militares os poderes de cassar mandatos, intervir em estados e municípios, suspender direitos políticos de qualquer pessoa e, o mais importante, decretar recesso e assumir funções legislativas do Congresso, que foi fechado de imediato e aberto somente em 1969, dando assim direitos extrajudiciais aos militares para punir os inimigos do regime ou como tal considerados. E aí tá a merda. E desse jeito abrindo brecha para que os militares pudessem utilizar desse ato para a repressão de qualquer pessoa que quisessem, abusando de forma arbitrária do poder assegurado por esse ato institucional. O AI número 5 suspendeu o habeas corpus para crimes políticos e, por consequência, jornais de oposição foram censurados, livros e obras subversivas foram retiradas de circulação e vários artistas e intelectuais tiveram que se exilar no estrangeiro. E nesse ponto que a coisa ficou feia, pois a repressão política era absoluta. A esquerda comunista ou simpatizantes eram caçados como ratos e todos os que eram aprisionados por serem ou não comunistas eram torturados ou mortos por via das dúvidas. E a guerrilha que fazia resistência ao regime atacavam como podiam em resposta à brutalidade dos militares. Tudo isso banhado a muita propaganda ideológica que deixaria a galerinha da moral e bons costumes muito feliz. Logo em seguida, em 1969, assumiu o governo de Médici, e com ele a ditadura militar atingiu seu pleno auge. Com o controle das poucas atividades políticas toleradas, a repressão e a censura às instituições civis foram reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrária ao sistema foram proibidas. Foi um período marcado pelo uso de meios violentos como a tortura e o assassinato. Seu período na presidência foi conhecido historicamente como anos de chumbo, e foi na gestão dele que o suposto milagre econômico veio como uma salvação para o cenário financeiro brasileiro. Mas isso graças ao investimento de multinacionais do Brasil, que passou a exportar sua produção, fazendo as empresas nacionais ficarem em desvantagem competitiva. E esse governo, pouco tempo depois, acabou a afundar a economia novamente, por gastos irresponsáveis, crise econômica no exterior, a má gestão da economia no mercado nacional e endividamento do Estado, que após ver que o país estava voltando a estaca zero, decidiram abandonar o governo, retornando o poder aos civis após o governo de João Figueiredo, que terminou em 1985, deixando a anistia do regime para saírem ilesos dos atos criminosos cometidos durante a ditadura. E aos que alegam que nesse período a criminalidade era menor, é porque não se informaram ou não viveram na época, pois a repressão e o medo não vinham dos criminosos e sim da própria instituição militar, que prendia e extorquia a população, que se via indefesa aos poderes abusivos concedidos aos militares, que tem um reflexo até os dias de hoje sobre a visão que temos sobre a corporação militar. É como trocar um crime organizado por uma milícia institucionalizada pelo próprio governo federal. E fique de olho para mais vídeos comunistas como esse. Deixe sua sugestão de tema com a hashtag mais pequenos comentários. Se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!